Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e, como sempre, ajudando vocês aqui, trago a resolução da nossa lista de exercícios, a lista 7. Se tu gosta dessa nossa metodologia de resolução da lista em vídeo, por favor, deixa o teu joinha aí e caso tu não seja inscrito no canal, se inscreve que vai me ajudar muito para a gente chegar na meta dos 500 inscritos até o final do ano, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 1. Com a definição de logaritmos, qual dos logaritmos que seguem representam são realmente logaritmos? Nossa, como eu não sei escrever em português. O que eu quero nesse exercício? Tu me diga se é ou não um logaritmo com base na definição que a gente viu. Então, pelas condições de existência, eu vou escrever aqui, ó, log de A na base B. A gente sabe que o logaritmando ele tem que ser um número positivo. E a outra condição diz o quê? Que a base tem que também ser positiva e a base tem que ser diferente de 1. Então vamos ver em cada um dos exemplos ali, ó. Log de A, o A vai ser log de 3 na base 2. O nosso logaritmando é positivo, a nossa base é positiva diferente de 1. Então, sim, é logaritmo. Vamos ver o item B. Log de 5 na base 2/3. Nosso logaritmando é positivo? Sim. Nossa base é positiva? Sim. Diferente de 1? Também. Então, sim, é logaritmo. Item C. Log de 6 na base menos 2. Nosso logaritmando é positivo? Sim. Nossa base é positiva? Não. Então não é logaritmo porque a base não é positiva. Opa, log. Item D. Log de menos 3. Então vamos começar aqui. Eu sei que tu já sabe qual é a resposta, mas vamos começar. Nossa base aqui é 10. Lembra quando não tem nada escrito é 10. Então ela é positiva sim, diferente de 1 sim. Então nossa base respeitou. Mas nosso logaritmando é um número negativo. Então não é log. E no item E, a gente tem o que? Log de 5/6 na base 3. Nosso logaritmando é um número positivo? Sim. Nossa base é um número positivo? É. É diferente de 1? É. Então, sim. É log. Tá bom? Vamos fazer o item 2 agora. Exercício 2. Qual o valor dos logaritmos que seguem? Em todos esses itens aqui, a gente precisa fazer a regra da orelha, né? Lembra que a gente já viu isso nas nossas videoaulas. Então eu vou fazer contigo, item por item. Vamos lá, no item A, x, eu vou só mudar, eu fiz por querer isso, né, para vocês se atentarem que não importa a posição do x na igualdade, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Log de 9 na base 3 é igual a x. Aplicando a regra da orelha, isso aqui vai ser o que, ó? 9 igual a 3 elevado na x. O que a gente vai fazer agora? A gente pode ainda escrever isso aqui como 9, 3 ao quadrado igual a 3 na x. Lá das nossas funções exponenciais bases iguais, a gente iguala os expoentes. Então, x igual a 2. Então, a gente sabe que esse logaritmo aqui vale 2. Vamos lá, item B. Log de 8 na base 2 é x. Então, daqui a gente vai ter, usando a regra da orelha também, vai ter que 8 é igual a 2 elevado na x. Mas 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E bases iguais a gente anula e iguala os nossos expoentes. Item C. Log de 8 na base 4 é igual a x. Então aqui, ó, regra da orelha novamente, que a gente vai ter o que, ó? 8 igual a 4 elevado na x. A gente já viu que 8 é 2 ao cubo, mas 4 é 2 ao quadrado, isso tudo elevado na x. A gente ainda pode ter mais um passo, a gente vai fazer o que, ó? 2 ao cubo igual a 2, lembra que a gente faz com os expoentes?
multiplica 2 elevado na x. Bases iguais se anulam e iguala os expoentes. Então aqui a gente conclui que x é igual a 3 meios. Item D. Log da raiz de 2 na base 2 é igual a x. Regra da orelha novamente. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Raiz de 2 é igual a 2 elevado na x. Só que raiz de 2 a gente já viu que é 2 elevado na 1 meio. Isso aqui é igual a 2 elevado na x. Bases iguais a gente pode anular e igualar os seus expoentes. Então, x é igual a 1 meio. Item E. Log de 1 sobre a raiz de 8. Nossa, eu me puxei nesse aqui, hein? Raiz cúbica de 4 é igual a x. De novo, regra da orelha. O que a gente vai ter? 1 sobre raiz de 8 igual a raiz cúbica de 4 elevado na x. Então, o que a gente tem mais um passo aqui, ó? 1 sobre o 8. 8 é a mesma coisa. Raiz de 8 é 8 elevado na 1 meio. Tá bom? Isso aqui vai ser igual a 4 elevado na 1 terço, porque a raiz cúbica de 4 é 4 na 1 terço. Isso elevado na x. Vamos ver até onde esse caminho vai nos levar. 8, a gente pode... 1 dividido por 8 na 1 meio é a mesma coisa que 8 na menos 1 meio, que é aquelas regras que a gente viu das funções exponenciais. E aqui a gente pode multiplicar. Isso aqui fica 4 elevado na x sobre 3. Ó, que a coisa está começando a tomar forma. Só que 8 a gente já viu que é 2 ao cubo. Então, vou escrever, ó, 2 ao cubo elevado na menos 1 terço. Opa, na menos 1 meio. Na menos 1 meio. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado na x sobre 3. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Multiplicando os expoentes, 2 na menos 3 meios é igual a 2 na 2x sobre 3. Anulam-se as bases e igualam-se os expoentes. Menos 3 meios igual a 2x sobre 3. Então, no final das contas, x vai ser igual a menos 9 quartos. Tá bom? E eu apaguei tudo aqui para poder dar espaço. A letra F é só para tu relaxar, né? Porque diz o seguinte, ó. Log de 5 na base 5 é igual a x. Tem duas formas. Tem que lembrar das propriedades quando a base e o logaritmando são iguais. Isso tudo aqui é igual a 1, então x igual a 1. Ou tu pode resolver pela regra da orelha. Não te impede disso. Então, 5 é igual a 5 elevado na x. Quando não tem nada, quer dizer que tem o número 1. Bases iguais se anulam, x igual a 1. Tá bom? Exercício 3. Determine o valor de x com base na condição de existência de logaritmos. A gente tem que usar exatamente o que a gente já viu nas nossas aulas referente à condição de existência. Vamos lá. Vou escrever aqui as condições de existência, certo? Dado um logaritmo, logaritmando a e base b, as condições de existência dizem o seguinte: o a tem que ser positivo, o b também tem que ser positivo, mas o b tem que ser diferente de 1. Então vamos lá. Do item A. Log x mais 1 na base 7. Nossa base é positiva? Sim. É diferente de 1? Sim. Então satisfez essa condição de existência. Vamos agora ver quanto que vale o x para satisfazer a primeira condição de existência. Bom, aqui a gente sabe que x mais 1 tem que ser maior que 0, então x maior que menos 1. Nossa solução a gente pode escrever da seguinte maneira: o x tem que pertencer ao intervalo de menos 1 a mais infinito, ou tu pode escrever só x maior que menos 1, que também vai ser uma resposta aceitável. Vou apagar para fazer o item B, tá bom?
No item B, a gente tem o x se encontra tanto no logaritmando quanto na base. Então a gente tem que aplicar para para os dois pontos as condições de existência. Vamos lá. Vamos começar com nossa base. A gente sabe que x menos 4 tem que ser maior do que 0. Então x tem que ser maior que 4. Primeira restrição. Na segunda restrição, a gente sabe que x menos 4 tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente de 1 mais 4, x diferente de 5. Até aqui, tudo bem. Agora, a gente tem que usar o logaritmando. A gente já sabe que x mais 6 tem que ser maior do que 0. Então, x tem que ser maior que menos 6. Temos as três condições. O que a gente vai fazer? A gente traça uma reta horizontal e marca aqui quais são os resultados possíveis para o primeiro item aqui, ó, esse cara aqui. Ó. Então a gente marca aqui menos 6 aberto do logaritmando. E a gente sabe que as respostas são todos os valores maiores que... Opa, aqui é menos 6, né? Todos os valores maiores que menos 6. Aí a gente vem aqui de novo, faz uma segunda linha horizontal e marca as restrições da base. O x tem que ser maior do que 4 e diferente, ó, lembrando, bolinha aberta, e bolinha aberta também diferente de 5. Então a gente tem o quê? De 4 a 5 e de 5 aqui. Então agora a gente faz a interseção dessas duas retas e a gente vai ter o quê? Somente os valores que estão aqui, ó, que são comuns entre elas. Então a nossa solução vai ser todo o x que pertence ao intervalo de 4 a 5 abertos, porque eles não fazem parte, 4, 5, união de 5 a mais infinito. Tá bom? Vou apagar aqui para fazer o item C. O item C tem a mesma condição do item B. A gente tem que analisar tanto o logaritmando quanto a base. Vamos começar pela base. A gente sabe que x menos 3 tem que ser maior que 0, então x tem que ser maior do que 3. Primeira restrição. A segunda restrição, então, na segunda restrição, a gente sabe o quê? Que x menos 3 tem que ser diferente de 1. Então, daqui a gente conclui que x tem que ser diferente de 1 mais 3, x tem que ser diferente de 4, tá bom? Então, agora com o logaritmando, a gente tem o quê? Ó? X ao quadrado menos 4x menos 5 tem que ser maior que 0. Então, vamos lá. Isso aqui ficou uma equação de segundo grau. Vamos achar primeiro o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui o delta vai ser igual a 16 mais 20. Delta igual a 36. Então, aplicando Bhaskara, vai ser menos B mais ou menos raiz de delta 2 vezes o A. Opa, quase pulei um passo. 4 mais ou menos 6 sobre 2. 4 mais 6 sobre 2. 4 menos 6 sobre 2. Então, daqui a gente conclui que uma raiz é 5 e que a outra raiz é menos 1. Lembrando que o nosso gráfico é algo... Deixa eu desenhar aqui. Como isso aqui é uma função de segundo grau com o nosso A positivo, então ela é côncava para cima. E que a gente tem as raízes aqui, menos 1 e 5. Só que o nosso interesse só são os resultados positivos. Então, todo mundo que está fora aqui, ó, menor que menos 1 e maior que 5. Vamos resolver nosso problema? Vamos lá. Uma reta horizontal, marcando os pontos menos 1 e 5, abertos. E a gente pinta aqui eles, que são os resultados que a gente encontrou ali. Agora a gente cria outra reta horizontal com o ponto 3 e o ponto 4. Lembrando que são abertos, que a gente conseguiu encontrar eles através dessas duas primeiras restrições. A gente quer os resultados maiores do que 13 e diferentes de 4. Então vamos lá.
Agora a gente cria uma outra reta e faz a interseção desses resultados, que vão ser somente os resultados maiores que 5. Então, a nossa solução vai ser o quê? X maior que 5, ou, caso tu queira, tu pode escrever x vai pertencer ao intervalo de 5 até mais infinito. Tá bom? Então vamos lá. Exercício 4. Vamos lá, o 4A. Nesse exercício a gente tem que aplicar as propriedades que a gente viu para o produto, quociente e potência de logaritmos. Então vamos lá. Log 3 vezes 4 na base 5. Lembra que quando a gente tem multiplicação dentro do logaritmo, isso vira uma soma. Log de 3 na base 5 mais o log de 4 na base 5. Item B. Deixa eu só fazer uma aqui para ficar bem dividido. Item B. Log x vezes x mais 1 na base 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? Multiplicação dentro do logaritmo, então vai ser log de x na base 2 mais log x mais 1 na base 2. Sem mistério. Vamos lá. Item C. Log, deixa eu até fazer o item C mais embaixo aqui, para ficar melhor. Item C. Log 2 vezes 3 sobre 5. Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Quando a gente tem a divisão, lembra? Já é a vira como sendo a diferença, né? Ou subtração dos valores, do de cima menos do de baixo. Então vai ser log de 2 vezes 3. Lembra? Se tem um risco aqui, traz ele para cá. Menos o log de 5. Mas, quando a gente tem uma multiplicação dentro, ela vira uma soma. Ó. Log de 2 na base 10, mais o log de 3 na base 10, menos o log de 5. Tá bom? Vamos fazer o item D. O item D, a gente usa a propriedade da potência. 2 elevado a 5 igual a 3. Quando a potência no logaritmando, ela vai para frente e a gente só escreve o logaritmo novamente. No item E, a gente tem a nossa potência na base. Então vai ser log de 5 na base 5 ao quadrado. O que a gente faz? Essa potência vai para frente invertida. 1/2 vezes o log de 5 na base 5. Base e logaritmando igual. Então isso aqui é igual a 1. 1/2 vezes 1 é 1/2. Se tu não lembra dessas definições da D e a E, tem isso nas nossas aulas e eu fiz uma aula complementar te mostrando por que isso acontece. Tá bom? Vamos seguir então as nossas resoluções.